Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês como que a lei da atração começou a funcionar na minha vida antes de eu saber o que era a lei da atração. Eu na verdade conheci a lei da atração em 2010 porque meu pai me deu aquele livro O Segredo e eu li e conheci, legal. Só que na realidade, antes eu já tinha presenciado como que essa lei funciona, né? Porque vou contar três fatos que me marcaram assim da lei da atração. Bom, o primeiro foi, que eu me lembro assim, que me marcou muito, foi em 2004. Eu tinha o meu filho, né? Eu tinha um bebê, ele tinha 2 anos. E eu precisava muito de um emprego, porque eu tinha já me formado na faculdade, mas eu tinha esse bebê que era meu filho especial, né? Que tinha uma síndrome rara. O pai dele não pagava pensão e eu precisava muito trabalhar. Aí eu estava numa cidade, que é a cidade onde eu moro hoje, mas que eu não tinha apoio de ninguém, eu não tinha ninguém da minha família, eu não tinha rede de apoio, não tinha nada aqui. E aí a minha avó e meu avô, que moravam em São Paulo, falaram pra mim que eles poderiam cuidar do meu filho, me ajudar com meu filho se eu conseguisse um emprego em São Paulo. Então o que eu fiz? Eu até comentei com o pessoal de São Paulo, na época, gente, não era época de redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Orkut ainda. O Orkut estava começando, na realidade, né, em 2004. E, então assim, não era aquela coisa que a gente se comunica com tanta facilidade como hoje, né? Então eu comentei com alguns parentes meus que eram de São Paulo mesmo. E aí um tio meu, na verdade eu sou formada em artes plásticas, né? Então eu queria só viver de arte. Porém, quando você precisa de um dinheiro vindo sempre, você precisa de algo mais certo. Então, como eu sou licenciada também, eu fui atrás de ser professora de arte. Então eu comentei com alguns parentes meus de São Paulo, e aí um tio meu tinha visto no Classificados, na verdade acho que naquela Cato online, eu não sei se ainda existe esse site Cato, e ele falou, Pri, tem uma vaga de professor de arte na escola tal. Não era uma escola conhecida, até hoje não é uma escola conhecida que a gente ouve falar, mas era uma escola particular. E eu falei, eu vou trabalhar lá então. Tipo, eu achava que era assim simples, entendeu? Ele falou que tem vaga de emprego, eu falei, então eu vou trabalhar lá. Mandei meu currículo, que era o quê? 0, né? Porque eu só tinha uma formação em artes plásticas na Unicamp, legal, era da Unicamp, então já faz alguma na época pelo menos, né, tinha alguma força aí. Mas eu não tinha experiência, só os meus estágios mesmo, e eu tava começando, eu tinha na época 22 anos. Aí eu mandei o currículo e, tipo, quando me ligaram pra marcar a entrevista, e eu fui tranquilona lá, peguei o ônibus, fui até lá, de mãos abanando, né, com a minha bolsa. Quando eu chego lá, e assim, eu fui já na certeza, né, legal, vou trabalhar lá. Eu não tinha muito nem noção, assim, de que a gente precisa passar por uma entrevista e que na verdade precisam gostar da gente, né, pra gente poder ir trabalhar lá, né. Nem isso eu tinha a real noção, eu só falei, pronto, resolvi o meu problema que agora eu vou ter um emprego. Quando eu chego lá, tinham várias mulheres, só tinham mulheres se candidatando para esse emprego, todas com uma pasta de portfólio no braço. Portfólio é uma pasta que a gente faz com trabalhos artísticos nossos, né? Tem gente que faz em formato de revista, no caso delas eu vi que todas elas carregavam uma pasta. E eu pensei, nossa, eu tinha que trazer portfólio, né? Tipo, não estão me contratando para ser artista, estão me contratando para ser professora de arte. Falei, bom, já estou de mãos abanando, nem sequer tenho um portfólio montado, então vai ser do jeito que der, né? Bom, aí foram entrevistando, tal, me chamaram. Foi a minha primeira entrevista de emprego e eu estava tão nervosa que a cadeira para eu sentar, ela era daquela que gira. Então, eu só não rodopiava, mas eu ficava assim, sabe, mexe para um lado, mexe para o outro. Tipo, falando com as duas, era a diretora e a coordenadora.
que estavam lá e eu só mexe pra cá, mexe pra lá e respondendo as perguntas. Aí contei um pouco da minha experiência, eu tive na realidade, né, fiz aulas de dança, eu fiquei 9 anos em conservatório de música, eu sou flautista, também me arrisco no violão, estudei 4 anos de violão. Então eu fui comentando essas poucas experiências minhas, né, porque experiência profissional mesmo não tinha nenhuma. E pronto, saí de lá, beleza. Ah, foi bem. Família, né, perguntando, e aí, Pri, foi bem? Ah, acho que foi bem, né? E aí, quando foi uns 2 dias depois, realmente me ligaram dizendo que eu tinha passado. Mas vejam só, várias pessoas se candidatando, todas muito bem, assim, me pareciam mais preparadas que eu, né? Afinal, até portfólio no braço tinha, mas pra mim era tão certo que aquele emprego era o que ia resolver o meu problema, que eu nunca nem sequer mandei currículo para outra escola, não tentei outras coisas. Bastou meu tio me falar, eu falei, é lá que eu vou trabalhar então, porque eu achava que era simples. E realmente foi simples. Bom, essa foi uma história. Mas você vê, como eu já acreditava naquilo. Eu acreditava até por ingenuidade, né? Até por falta de noção minha. Eu já tinha certeza que o emprego era meu, né? Eu deixei de calcular que na realidade eu estava competindo com outras pessoas, né? Bom, aí aconteceu um outro episódio. Quando eu tinha meu filho, e aí eu engravidei de novo. Então aos 24 anos eu já tinha meu filho mais velho, que era especial, e uma filha. Então eu falei, meu Deus do céu, tô ferrada, né? Primeiro porque o meu emprego lá de São Paulo acabou não dando certo, porque deu certo o emprego, mas meu filho ficou muito doente, ficou internado 1 mês no hospital com pneumonia, quase faleceu. E eu precisei sair de São Paulo e voltar para minha cidade no interior. Então eu estava tentando tudo de novo. Eu na época fazia bastante assim, eu pintava, eu vendia algumas telas e eu fazia bastante artesanato. O que me pedissem assim eu já fazia por encomenda. Eu quase não tinha praticamente nenhum dinheiro para investir. Então eu fazia muita coisa de reciclagem, papel machê, papietagem, algumas técnicas que eu conhecia, que eu podia assim ter muito baixo investimento. Eu fazia com cola de farinha, onde eu ensino aqui cola de farinha. Eu fazia com cola de farinha e criava minhas peças e vendia. Mas claro que isso eu fazia quando? No meio da noite, porque meu filho tinha distúrbio de sono, daí ele não dormia, então eu tinha que ficar acordada. Já que eu estava acordada, eu ficava com ele e trabalhando, né? Bom, aí eu pensei, a minha vida é tão instável, né? Meu filho não tinha pai, né? Porque o pai abandonou. Eu não tinha uma pensão dele, eu tinha uma instabilidade tão grande, era tão difícil viver na época, que eu pensei, eu preciso de um emprego público, porque assim eu resolvo essa questão de estabilidade. Se eu precisar ficar indo ao hospital, eu tenho essa estabilidade. Beleza. Enfiei na cabeça que queria um emprego público. Meu filho estava internado no hospital, eu estudei para um concurso numa cidade vizinha aqui. Passei em 3º lugar. Aí o concurso teve irregularidades e foi cancelado. Beleza. Quando foi um tempo depois, surgiu o concurso para professor de arte na minha cidade. Aí eu falei, bom, é agora, né? Vou entrar. Para mim era muito certo que se o concurso tinha sido lançado, eu já teria um emprego público. Mais uma vez, era uma tanta falta de noção minha, e ingenuidade também, que eu assim deixava de lembrar que eu estava competindo com pessoas, que um monte de gente quer ter um emprego público. No meu caso, não era um sonho meu. Eu não tinha um sonho de ser funcionária pública, eu estava resolvendo um problema que eu tinha. Então, a única solução que eu estava encontrando era o emprego público. Então, quando lançaram o concurso, eu tinha certeza de que eu ia ter um emprego público. Bom, aí a única coisa que eu não sabia daquele conteúdo para o concurso era a história da minha cidade. Então eu estudei. Então eu tinha, o meu filho estava com 4 anos, com deficiência, então um menino que nunca andou, nunca falou, convulsionava, precisava de mim para tudo. Então eu tinha muita demanda do meu filho. E eu tinha uma bebê de 6 meses quando eu prestei esse concurso.
Como eu não sabia se eu passaria, eu prestei para 2 cargos. Para professora de arte, né, do ensino infantil e para professora de arte do Fundamental 1. Era separado o concurso. Hoje em dia o concurso é um só para professor da educação básica, mas na ocasião era separado. Bom, então eu prestei para educação infantil e para fundamental. Ainda falei, bom, qual eu passar eu já assumo e pronto. A minha certeza é de que com certeza eu ia passar em algum, né? Bom, acabou que pra mim era tão evidente que aquele emprego já era meu. Por quê? Porque surgiu, eu já achei que era o melhor, enfim. Mais uma vez, aquele mesmo pensamento que eu tive antes, eu tinha tanta certeza que eu passei em primeiro lugar em um cargo e em terceiro lugar no outro cargo. E eu fui chamada para os 2. Eu sou efetiva lá há 17 anos, né? Nos 2 cargos. Bom, então isso foi mais uma coisa que pra mim era uma certeza tão grande, era tão claro, que assim que eu pensei, preciso de um concurso público, aí você já fica de olho, parece que é isso que surge o concurso. Eu tinha tanta certeza de que aquele emprego era meu, porque eu tinha que resolver, eu tinha que criar 2 filhos, um filho com deficiência e tudo mais, que pra mim era certo que o emprego era meu. E foi, né? E o terceiro exemplo, que eu vou contar tudo isso antes de 2010, que foi quando eu conheci a Lei da Atração. Quando foi em 2009, eu tinha muita loucura por ter uma EcoSport. Assim, né, tem gente que nem gosta desse carro, né, mas enfim, eu adorava aquela EcoSport antiga, que é tipo um Jeep. E eu queria uma EcoSport vermelha. E na época tinha aquela propaganda que tinha girafa, tinha uns bichinhos assim, que ficavam falando, não, é Gieco, né, tinha assim essa propaganda. E eu queria tanto ter uma EcoSport. Na época eu tinha um Celta, carro de professora, né? Eu tinha um Celta e eu queria muito a EcoSport. E aí, por onde eu andava na cidade, aí você já começa, né? Seu radar tá ali, né? Procurando o EcoSport, onde você vê uma EcoSport você já fica animado. E cada vez que passava uma EcoSport, daí eu falava assim, não é de Eco, sabe? Eu ficava assim bem animada mesmo, achando já que o carro era meu, né? Eu falava, olha a minha Eco ali. Tipo, eu tava andando com alguma amiga assim, e eu falava, olha a minha EcoSport. Gente, era desse jeito. Tanta empolgação que eu tinha pra ter uma EcoSport. E aí, acabou que eu consegui ter o dinheiro trabalhando, né, gente? Porque não caiu do céu, não ganhei na loteria, né? Mas trabalhando, quando você quer uma coisa, você foca, né? Então você deixa de gastar com outra. Então, no momento certo que eu tinha um montante que eu ia juntar com o valor do meu carro, que eu já tinha, né? Que era mais barato, para poder comprar a EcoSport, um amigo meu me liga falando assim, Pri, sua EcoSport tá em tal loja. A EcoSport vermelha. Eu ia comprar o carro usado, o meu outro era 0. Eu não achei que compensava muito, então eu estava disposta a comprar um carro usado, até também pelo valor um pouco mais baixo, né? E ele falou, olha, achei a EcoSport vermelha em tal loja. Quando eu fui lá, deu tudo certo, tipo, o cara aceitou meu carro ali na troca com o pagamento, pagou um valor legal, melhor do que a concessionária, melhor do que outros lugares. Aí eu já tinha o dinheiro, paguei o resto à vista, porque eu tinha juntado, e tava lá com a minha EcoSport. Então também foi uma coisa que eu quis tanto, sabe, eu já me sentia feliz de Eco sem ter a minha Eco. Que aí consegui, né? Eu fiquei 5 anos com o carro e depois vendi, troquei por outras necessidades que eu tive. Mas enfim, foi isso. Esses foram os 3 exemplos que eu lembro que foram muito marcantes, que me deixaram muito feliz, né? E que eu realmente vi a lei da atração funcionando. E às vezes eu acho assim, até hoje, quando eu falo, quero ver a lei da atração funcionar pra mim, né? Gente, parece que se eu forço aquela situação, parece que eu não consigo sentir como eu senti que a Eco já era minha, eu senti que os empregos já eram meus. Parece que se eu vou tentar forçar aquilo, não vai. Se eu deixo fluir, aí vai. Então foi isso. Hoje foram só essas histórias. E se você gostou, dá um joinha aí pra mim. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E aos poucos eu vou contando outras histórias por aqui. Tá bom? Beijo, tchau!